bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 30 de agosto de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, já vou começar com uma boa notícia para o meu ponto de vista: leitos de UTI e leitos clínicos voltaram a decrescer. A gente ainda está com um decrescimento leve, mas olha só, pelo menos a gente já está vendo que a tendência de estabilidade e até de uma reversão para uma volta de aceleração parece que não vai se cumprir. Parece que a gente está estabilizando aqui em torno de 600, 500. A gente ia ter que estabilizar em algum ponto, né? Porque a gente não consegue ficar decrescendo para sempre. E talvez essa estabilização não signifique exatamente uma reversão de tendência. Eu estou pelo menos torcendo muito por isso. Estou tentando dar um ponto de vista bem animado. Na verdade, eu vi todos os dados hoje e eu estou bem animado aqui com os dados do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada. Segunda coisa, recorde de doses aplicadas da vacinação. Foram mais de 700 mil doses aplicadas no Rio Grande do Sul nos últimos 7 dias, ou seja, mais de 100 mil doses por dia. A gente pode ver que tanto a dose D1 quanto a dose D2 deram uma aceleradinha. Inclusive, a gente passou de 4 milhões de gaúchos com a vacinação completa. Então, bem legal, chegamos aqui a 11 milhões e meio de doses aplicadas. Em relação a doses disponíveis, outra boa notícia: não batemos recorde, mas mantivemos o patamar, na faixa de 800 mil doses recebidas. Quando o nosso recorde de aplicação é 700 mil, 730, receber 800 mil tá muito bom, porque significa que a gente tem condições de manter o patamar de aplicação e até acelerar mais esse patamar de aplicação. Agora, população já vacinada, faltam aqui 3 milhões e 400 mil gaúchos para vacinar, que ainda não vacinaram com nenhuma dose, e a gente tem muita gente aqui faltando ainda a D2, a gente tem na faixa de 2 milhões e 800 mil pessoas que já tomaram a D1, mas ainda não tomaram a D2. E semana que vem eu vou conseguir fazer uma estimativa exata de quantos que estão atrasados, quanto que não estão atrasados. Já estou prometendo aqui para vocês para a semana que vem. Isso daí vai ser uma ótima coisa para a gente ver, finalmente eu vou conseguir esses dados. Agora, e se a gente for olhar aquela meta de vacinar a população adulta, não conseguimos bater a meta de 25 de agosto, não é nem que agora não tem mais como, agora já passou e a gente não chegou lá. A gente vacinou 7 milhões 560 mil até hoje, se considerar as doses únicas, chega um pouquinho mais perto de 8 milhões, mas ainda falta aqui 1 milhão e 41 mil pessoas para a gente chegar nessa meta de 8 milhões e 900 mil pessoas. O que se deve isso? Fundamentalmente a adesão. Se a gente for olhar aqui os vacinados por faixa etária, a gente vê que desde a faixa aqui dos 35 anos, recém chegou a 90% de adesão. E todas essas faixas aqui ficaram nessa casa de 90%. As únicas faixas etárias que estão realmente acima de 90% de adesão da dose 1 é de 55 anos para mais. E aqui muito bom, 60 anos. Parece que chegou aqui a 98%, 65% também muito perto, acima de 95%. A única faixa de 80 anos ou mais que não chegou lá no 90%, mas enfim, a gente entende que muita gente aqui com falta de mobilidade, talvez a estimativa não esteja tão boa, como é uma população menor, um erro de estimativa da população aqui causa uma discrepância maior nos dados. Então talvez esteja melhor do que está apresentando o gráfico. Mas nessas faixas etárias mais jovens, ainda está um pouco decepcionante. Eu gostaria de chegar logo aqui, 18, 19 anos, a 80%, e todas as outras passar de 90%, que nem as outras faixas etárias, né? Tava na hora do poder público fazer, que nem poderia se fazer, né? Chegar o rolê da vacina, um negócio assim, uma campanha para pegar esse público jovem, ir aonde os jovens estão. Pessoal, vi esse fim de semana no gasômetro, muito legal aqui em Porto Alegre, muito bacana uma ação da prefeitura. Colocaram um posto de vacinação onde mais tem aglomeração no fim de semana. Tava um dia bonito, eu acredito que muita gente estava passando na frente, era um negócio azul, grandão, bonito, tava passando ali, de repente vou me vacinar, principalmente se não tiver fila, principalmente se tiver divulgação
que é sem burocracia. Onde abriu para 18 anos ou mais, pessoal, não tem mais burocracia. É chegar e se vacinar. Qualquer um vai lá com a carteira de identidade e se vacina. Se vacina. Então agora fica a dica aí para o poder público começar, para os gestores, principalmente os municipais, que são quem comandam essa parte, fazer tendas, fazer mutirão, ir aonde o jovem tá e convencer ele a se vacinar, porque a gente precisa chegar logo, ó, a gente está aí chegando doses e a gente está batendo recordes de vacinação, mas precisa chegar logo no 100%, o mais perto possível disso, de adesão social às vacinas, tá, pessoal? Mas enfim, aqui vamos falar um pouco dos casos de Covid-19. Essa semana a gente chegou a 1.407.000 casos, então olha só, teve uma baixa diferença da semana passada para essa semana. E de fato foram só 7.000 novos casos confirmados, gente. Olha bem aqui as médias semanais como estão caindo. Caiu 27% em relação à média semanal da semana passada. Isso daqui é aquela coisa, né? É quase bom demais para ser verdade, mas os dados são os dados, né? Se está com algum caso represado aqui, talvez também tivesse tido casos represados em outros momentos. A gente não pode ignorar isso. E se a gente for olhar a série histórica, com todos os represamentos que a gente sabe que aconteceram, olha bem aonde a gente está. A gente está chegando perto de 1.000 casos por dia na média. Nesse gráfico ainda não tem nenhum dia que apareceu 1.000 casos por dia. Faz mais de um ano que a gente não chega numa média tão baixa, pessoal. Olha bem, aqui eu vou antes de falar mais sobre esse 1.000, vamos dar uma olhada como é que foi a situação, o desenvolvimento da pandemia aqui no estado. Em 2020, no auge do inverno, que se deu aqui no dia 5 de setembro, a gente chegou a 2.724 casos por dia de média. Depois ficou dando uma flutuada, chegou aqui perto de 1.300, até que começou a aumentar, provavelmente com as campanhas eleitorais. Chegamos no auge da primeira onda no dia 19 de dezembro, com 4.700 casos por dia. Depois diminuiu de novo até durante o mês de janeiro, fevereiro, diminuiu, chegou no fim da primeira onda aqui com, vamos arredondar, 2.400 casos por dia no dia 8 de fevereiro. E aí, pessoal, deu aquele boom por causa da P1, da cepa gama, né? Deu esse baita avanço que chegamos em um mês, né? A gente saiu de 2.400 para 8.000 casos por dia no dia 10 de março. E aqui a gente teve aquele colapso total do sistema de saúde no Rio Grande do Sul. Infelizmente, muita gente aqui perdeu a vida por falta de atendimento. É uma triste realidade que a gente vai ter que conviver e não pode esquecer. A gente vai ter que lembrar disso e honrar essas pessoas que infelizmente perderam a vida, né? Mas enfim, depois a gente deu uma diminuída, chegou aqui no final de maio com 3.000 casos por dia e veio um repique da segunda onda. Isso daqui sim é o legítimo repique, porque sobe um pouco, dá uma tensão, né? Mas depois voltou a descer. E por que aconteceu esse repique, pessoal? Por que saiu de 3.000 para 5.600? Vamos arredondar de novo, né? 6.000? Por que aconteceu esse crescimento aqui? Eu tenho a impressão, e agora é opinião, pessoal, agora não é nenhum dado científico, pessoal, é opinião. Eu tenho a impressão que foi o avanço da vacinação e as pessoas se descuidando, descuidos pessoais. O pessoal achou aqui entre junho, no mês de junho, né, o pessoal achou que a pandemia tinha acabado, se descuidou, na verdade continua descuidado, mas só que depois deu esse decrescimento. Eu acredito, de novo, opinião pessoal, que foi por causa daí dos níveis da vacinação terem já chegado num ponto mais crítico, né, com uma maior quantidade de pessoas vacinadas, o suficiente para conseguir reduzir. Aí sim é a chamada imunidade de rebanho, né, porque imunidade de rebanho é feita pela vacinação. A gente vacina o rebanho, né, pessoal? Então, aí sim a gente teve essa diminuição dos casos por causa da vacinação. Nessa época que a vacinação não segurou a euforia popular, né, os descuidos populares, e deu esse repique da segunda onda, e agora a gente já está aqui com 1.000 casos por dia no dia 28 de... Aqui, droga, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, mas enfim, essas daqui são as médias atuais, hoje no dia 29 de agosto, não é 28
de maio, né, pessoal? Vocês sabem a data. Mas enfim, ainda não estamos numa taxa de transmissão baixa, mas a gente está se encaminhando para lá. Segundo os padrões da Organização Mundial da Saúde, considerando o Rio Grande do Sul, com a sua população de 11 milhões e 300 mil, a taxa aqui seria considerada baixa quando baixar de 605 casos por dia na média. Então a gente está em 1.000. Vamos ver, tomara que logo logo a gente chegue nos 605. Mas, sendo bem sincero, pessoal, eu estou muito feliz com esses 1.000 aqui. Oficialmente a gente ainda está em taxa de transmissão média, mas eu estou super feliz com esse 1.000. Principalmente porque a última vez que isso aconteceu foi aqui, 15 de julho de 2020. Nem aparece nesse gráfico, faz mais de um ano que a gente não chegava numa taxa de transmissão tão baixa. E nessa época aqui, 955 casos por dia e a gente estava subindo. Agora a gente está com 1.000 casos por dia e está descendo. Então, outro momento, eu diria que esse é o melhor momento da pandemia para o Rio Grande do Sul desde o início. Eu não consigo observar nos gráficos um outro momento que a gente tenha mais razão para sim começar a ficar otimista com os dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Mas enfim, pessoal, o que mais que a gente pode observar? Casos ativos deu mais um pequeno decrescimento. A gente estava aqui na faixa de 8.000 casos ativos, caiu para 7.000 casos ativos ao longo dessa semana. E óbitos, infelizmente, eu não tenho a melhor notícia possível para dar, porque a gente está estabilizado. Mas tampouco a gente pode dar a pior notícia, não está tendo crescimento. A notícia boa é que a gente está há 3 semanas abaixo de 200 óbitos. E há 9 semanas atrás a gente estava perto de 600. Então aqui em um pouco mais de 2 meses a gente reduziu para 1/3 dos óbitos, ou seja, reduziu 66% o número de óbitos no estado. Então não deixa de ser uma notícia boa, né? Pelo menos a gente não está mais tão alto. É claro que a gente quer ver abaixo de 100 óbitos, né? Aí, se a gente quer ver abaixo de 600 casos, pega 600 casos, 3% é 18, 18 vezes 7, daí o que? Uns 130, 140 óbitos por semana. Então a gente tem que chegar aqui abaixo de 150 óbitos por semana. E a gente está perto. Então a gente não está estabilizando muito longe de um lugar condizente com a nossa realidade. Olha as letalidades semanais. Então aqui 2%, 2%, essa semana foi um pouco maior, 2,8%, mas exatamente porque a gente registrou poucos casos. Talvez daqui a 2 semanas a gente esteja registrando poucos óbitos. Tomara que sim. Agora, finalmente, outra notícia aqui é a predominância da Delta. Esse daqui é o gráfico da semana passada. Lembra que não tinham atualizado na semana passada o painel do SEVES e essa semana atualizaram. E de fato aconteceu o que a gente estava com medo. Deu uma aumentada, eu preciso até trocar a escala do gráfico. A gente chegou aqui essa semana a 38,24% de predominância da cepa Delta. E aí a pessoa olha esse gráfico e já começa a ficar bem preocupada. E eu também, quando eu vi esse gráfico pela primeira vez, eu fiquei preocupado. Mas eu vou dizer a verdade. Eu consigo ver uma coisa boa nesse gráfico. A Delta está aumentando e os casos estão diminuindo. Olha que legal. Se a gente olhar desse ponto de vista, esse gráfico não deixa de ser bom. E eu vou ser sincero, eu não acredito nesses números. Esses números devem ser maiores. Deve ser maior, porque a gente testa pouco, a gente faz como é que se diz, a linhagem genética desses testes menos ainda. Então, provavelmente a cepa Delta já esteja até mais predominante do que esses 38%. E mesmo assim, o número de casos continua caindo. Claro que tem questão de testagem, tem questão de, que nem eu falei, a gente testa pouco, a gente testa mal porque é muito teste rápido, mas não deixa de ser uma boa notícia, porque a Delta está aumentando e vai aumentar, mas a vacinação está conseguindo segurar os casos graves, está conseguindo segurar as hospitalizações, está conseguindo segurar os óbitos. Então, olhando esse gráfico desse ponto de vista, até eu consigo ficar um pouco alegre, né? Porque com todo o panorama que eu já apresentei para vocês, poderia estar pior. E não tá, a gente está aqui com 38% da Delta, já é uma grande
quantidade, né? Já é uma boa de uma predominância, provavelmente seja até mais do que isso. Já tem outras pesquisas da Fevale, do Novo Hamburgo, que já deram na semana passada na casa de 50%, 60% de predominância. É o que eu acredito que esteja mais acontecendo no estado, mas enfim, é que nem eu disse, né? Dá para ter algum otimismo aqui, mesmo com o gráfico da Delta aumentando. Testes realizados, então, de novo, positividade do Rio Grande do Sul abaixo de 10%, finalmente tá legal a positividade, mas infelizmente teste rápido ainda domina na quantidade de testes sendo feitos. Isso daqui é uma pena, é um desperdício e acaba fazendo mal para o controle da pandemia, né? Porque a pessoa vai lá, testa via teste rápido na janela errada, ganha um negativo e não se cuida. Mas enfim, vacinação, vacinação, vacinação em cima deles para a gente conseguir conter o máximo possível a pandemia. Vamos ver se semana que vem a gente baixa de 1.000 casos por dia. Tomara que sim, eu tô torcendo muito que sim, mas eu ao mesmo tempo tem uma vozinha aqui me dizendo não, não vai baixar, vai dar uma voltinha, isso daí deve ter algum represamento acontecendo. Vamos ver. Na semana que vem, segunda-feira que vem, eu conto pra vocês se a gente continuou baixando, tomara que sim, ou se de repente voltou. E se voltar, só não voltar muito, eu tô legal, tô satisfeito. Se a gente não passar de 1.100 casos por dia de média na semana que vem, eu acho que tá super bom ainda e a gente tem motivos para comemorar, tá, pessoal? Mas enfim, essa semana era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.